Agora 12 horas e 40 minutos, estamos de volta com o Jornal Centro-Sul pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Chafra, e como acontece às segundas-feiras, recebendo aqui o padre Flávio de Souza Santiago, vigário paroquial lá no município de Campo Grande do Piauí, que pertence à paróquia Santa Ana, com sede em Monsenhor Hipólito. Boa tarde, padre Flávio, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Obrigado, Erivan, é uma alegria estar ao seu lado na bancada da Centro-Sul. Cumprimento também todos aqueles que estão acompanhando o jornal pelas nossas plataformas digitais, o YouTube, Facebook, Twitter. E também pelo site, né, da TV Centro-Sul. TV Centro-Sul. Padre Flávio, hoje, coincidentemente, é o dia de Santa Ana, né? Santa Ana. Santa Ana. Diz a tradição do quarto século, né, que Santa Ana e Joaquim são os pais de Nossa Senhora, que veio a ser a mãe de Jesus. Então, por conseguinte, Ana e Joaquim são os avós de Jesus. E hoje se celebra a festa de Santa Ana, que é uma devoção que entrou na alma do povo brasileiro através dos portugueses, que é a mãe de Nossa Senhora. E aqui na microrregião de Picos, tem a paróquia de Monsenhor Hipólito, que tem como titular, como padroeira, Santa Ana, e também Santa Cruz do Piauí celebra Santa Ana. Estou vendo aqui, padre Flávio, que o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu aí o Dia dos Avós. Pois é, isso é um acontecimento inédito, porque nós sempre fomos, como católicos, sempre fomos estimulados, né, a valorizar as pessoas. E a própria Sagrada Escritura trata com bastante delicadeza os anciãos e as anciãs. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, tem o velho Simeão e a velha Ana, dois personagens que são testemunhas da apresentação de Jesus no templo. E o Papa instituiu, nesse tempo de pandemia, porque os anciãos estão entre aqueles que mais sofreram, a Jornada Mundial dos Avós e do Idoso, a ser celebrada anualmente no 4º domingo do mês de julho. Ele fez uma bonita mensagem animando os idosos, e a mensagem é intitulada Eu Estou Contigo Todos os Dias, que é uma referência ao Evangelho de São Mateus, que Jesus, quando conclui o Evangelho, segundo Mateus, diz que estará com os discípulos sempre até a consumação dos tempos. Bom, existe também um dado de que essa jornada mundial, ela também aponta para essa questão da população dos idosos, né? Sim, Arivan, é interessante esse ponto que você levanta. Eu fui olhar os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referentes ao nosso Piauí. Ele tem um nascinômetro, não sei nem se existe essa palavra, né? Um cronômetro que mede, que vai informando as pessoas que nascem a cada hora, a cada minuto. Do Piauí, a cada 77 minutos nasce uma pessoa, enquanto que no Brasil, a cada 21 segundos, um ser humano, né, vem à luz, vem à vida. Mas o Piauí hoje conta com uma população de pouco mais de 3.300.000 habitantes em todo o nosso território. Somos pouco. Sobretudo no sul do Piauí, a densidade demográfica é muito pequena. E hoje, segundo os dados do IBGE, cerca de 10,5% da população piauiense possui acima de 65 anos. Então, isso significa que nós temos hoje no Piauí 333 mil e mais alguma coisa pessoas acima de 65 anos. E isso vai crescendo, é uma tendência mundial. Daqui a 10 anos, no ano 2030, em vez de termos 10%, como temos atualmente, nós já seremos 13,54% de idosos. E penso que eu e você estaremos já nessa categoria, viu, Arivan? Mas é uma tendência, Arivan, de todo mundo, não é? De ter uma população mais idosa. Isso se deve a 3 fatores, que inclusive o Papa, de certo modo, acena esses fatores na mensagem. Hoje nós temos uma redução da taxa de fecundidade. Se nasce muito mais pessoas do que na década passada. Provavelmente você conhece, tem amigos seus que tiveram vários irmãos.
e se casaram e no máximo 1, 2 filhos. Então hoje nós temos uma queda na taxa de natalidade muito grande em todo o Brasil e sobretudo aqui no Nordeste por causa das políticas de assistência social que tem um dos eixos a diminuição da natalidade. Depois, a diminuição da mortalidade. Nós aumentamos a expectativa de vida hoje no semiárido, está entre 70 e 75 anos. Então, em média. Então, nós temos hoje uma grande capacidade de passar dos 70, dos 80 e ainda com um certo vigor, com lucidez. Tudo isso devido aos avanços da medicina, aos remédios. Antigamente se morria de diabetes. Hoje é muito difícil, é uma doença que é diagnosticada precocemente e pode ser administrada. As cardiopatias, aqui podemos falar com Raimundo Reis, que é o especialista nessa área, mas hoje as doenças de coração podem ser diagnosticadas precocemente e administradas ao longo da vida, oferecendo à pessoa que é portador de tal patologia uma certa tranquilidade, um certo bem-estar. E em todo o mundo, menos em alguns países da África, mas é uma tendência geral de aumento da expectativa de vida. A longevidade é um dom de Deus, como lembra o Papa. Exceto quando a humanidade é apanhada assim praticamente de surpresa com uma pandemia como essa. Né? E tem reflexos também aqui, né, Padre? Isso, tem reflexos também aqui. E sobretudo nessa população, né, que foi principalmente no começo a mais atingida. Né? O Papa, quando escreve essa mensagem, por ocasião dessa Jornada Mundial dos Idosos, ele faz referência aos anciãos e diz, não é, que de fato eles foram uma das categorias mais sacrificadas pela necessidade de permanecer em casa para se proteger, o empobrecimento dos afetos, não poder abraçar, não poder receber visitas de netos, de filhos, e também pela impossibilidade de sair de casa. Eu fui verificar os dados do Ministério da Saúde, Erivan. Infelizmente já morreram mais de 550 mil brasileiros, não é? E o site www.poder360.com.br diz que até maio de 2021 morreram cerca de 311 mil pessoas que estão nessa categoria dos idosos. Sobretudo na primeira parte, né, da pandemia, na chamada primeira onda, quando começou, foram os idosos os mais fragilizados e mais aqueles que tiveram a vida ceifada. Isso não foi só no Brasil, mas em todo o mundo. Então o Papa, verificando essa situação, manifesta essa sensibilidade da Igreja a esse setor da população mundial tão fragilizado e tão sacrificado nesses tempos pandêmicos. Bom, Padre Flávio, eu vou pedir para a gente ir aqui para um breve intervalo, na sequência a gente continua falando sobre essa situação, e o senhor falou sobre o envelhecimento, mas o senhor tem outros dados nessa questão do envelhecimento, nós né? Podemos depois acessá-los, né, e partilhar com aqueles que estão nos acompanhando através das nossas plataformas digitais. Então, Padre Flávio, agora, nessa questão do envelhecimento, o senhor fez referência no bloco anterior sobre alguns dados, mas é um fato preponderante, quer dizer, é um fato real que, de fato, está havendo um crescimento da população, digamos, com idade mais avançada, né? Acima de 65 anos. Sim. Erivan, os dados, a demografia, que é essa ciência que estuda o aumento ou decrescimento da população, indica que nós vamos ter crescimento de população no Brasil até 2030. Está perto, né? Falta 10 anos aí, 9 anos. Ainda temos 19 anos para crescer, né? Atualmente o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Então, nós vamos ter até 2030, majoritariamente, um grande número de pessoas jovens. 2030, jovens e adultos se equiparam. E depois começa a decrescer o número de jovens e aumentar o número de pessoas acima de 60 anos, 65, 70. Então,
mas é uma tendência mundial, sobretudo nos países ricos, já se pode se constatar isso no norte do globo, Estados Unidos, Canadá, na Europa, no Japão, não é? Japão, Itália, são países que as pessoas têm uma grande longevidade, não é? Então essa é uma tendência mundial e nós vamos sentir aqui. Então essa chamada de atenção do Papa com a Jornada Internacional dos Avós e Idosos, ele também quer nos ajudar, não somente a nos dar conta que a população está envelhecendo, mas que nós não podemos tratar os idosos como peça de descarte. Porque você envelheceu, se encontra numa situação que economicamente não contribui mais, você não pode ser colocado à parte. A pessoa é pessoa e deve ser amada, preservada e defendida em todas as etapas da vida. Quando o senhor fala isso, eu lembrei aqui do médico Laí Ribeiro, que é uma pessoa que está sempre aí no topo dessa questão da formação e é uma pessoa bastante presente como um formador. Ele diz o seguinte, e que vai se coadunar com essa ideia do Papa. Ele diz assim, morra jovem o mais tarde possível. E aqui eu lembro que eu falava com o senhor antes da gente começar aqui, de entrar aqui para o estúdio, que o Alexandre Garcia, para citar um nome que é muito conhecido no país inteiro, tem mais de 80 anos e está em franca produtividade. Produtividade, com lucidez, fazendo análises muito refinadas sobre a conjuntura política e econômica. Pois você citou... Dom Alfredo passou aqui no dia 3, indo pregar um retiro em Crato, com 80 anos. Né? E dirigindo. Né? Então você encontra pessoas que nos indicam, né, que no futuro nós teremos muitas pessoas nessa faixa de idade, já com 80 ou mais, que estarão produzindo nos âmbitos, não é, nas quais se especializaram. Aliás, Padre Flávio, desculpe interromper mais uma vez, mas inclusive muitas empresas hoje estão selecionando ou privilegiando pessoas com experiência. Né? Esse é um dado também. E o Papa, na sua carta, na sua mensagem, ele diz que os idosos devem prestar à humanidade o que ele chama de serviço da memória, porque o cabedal de experiência que foram vivenciadas e armazenadas ao longo do percurso de vida dá à pessoa uma grande capacidade para iluminar as novas gerações. Por exemplo, pessoas que passaram pela guerra ou sobreviventes do Holocausto, ainda existem alguns hoje, um testemunho dessas pessoas ajuda a acender, não é, a consciência das novas gerações, ilumina a consciência das novas gerações. Gerar mais esperança. Mais esperança, também são pessoas, digamos assim, provadas no sofrimento, mas que não obstante as duras experiências que fizeram, podem contribuir com a sociedade. E esse serviço da esperança, diz o Papa, abre a perspectiva para uma aliança intergeracional. Inclusive, o lado pastoral dessa mensagem que o Papa fez, ele dizia que os jovens procurassem os seus avós, nas paróquias se colocassem à disposição para transportá-los até a igreja, se interessassem por eles, estabelecessem diálogo, né, comunicação. E como esse Papa fala muito em uma igreja em saída, quer dizer, uma igreja que contempla o horizonte missionário, isso também é inédito na história da igreja. Ele uniu a celebração da Jornada Mundial dos Avós e Idosos à Jornada Mundial da Juventude. Então, essas manifestações do Papa, elas apontam para uma espécie de que a igreja precisa ir também fazendo reciclagem para acompanhar essa realidade, claro, que está em permanente mudança. Mudança, não é? Então, só concluir, eu entro aí nesse ponto que você levantou. Essa jornada dos idosos está ligada, já aponta nessa categoria de pacto intergeracional, a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer em Portugal no ano de 2023. De fato, o decréscimo da população jovem e o acentuado aumento da população, digamos assim, de 60 em diante, traz a necessidade que a Igreja Católica crie para as gerações mais antigas espaços de acolhimento e também de promoção das pessoas idosas.
e, ao mesmo tempo, nos anima como protagonistas e construtores da sociedade de defender políticas públicas que contribuam para o envelhecimento com qualidade de vida e respeito à pessoa do ancião, que é chamado a participar ativamente na sociedade. Então, se abre já no território da própria igreja, no âmbito da religião, esse espaço para a promoção da pessoa idosa. E certamente nós vamos voltar a falar dessa temática, porque ela é sempre recorrente, né, com dados novos, com informações que possam dar exatamente gancho para outras vias de apreciação, de opinião, de análise.